Você já parou para observar pessoas que parecem atrair dinheiro sem esforço aparente? Oportunidades aparecem. Negócios funcionam. O que planejam acontece. E você, que tenta com a mesma ou mais dedicação, parece encontrar um muro invisível. Não é falta de inteligência. Não é falta de trabalho. Não é azar. Existe uma explicação, e ela está muito mais dentro de você do que em qualquer circunstância externa. Você não repele abundância por preguiça. Você repele porque o seu campo interno foi programado para isso antes de você ter voz para contestar. Se isso está tocando algo em você, deixe um like, inscreva-se no Instinto Sutil. Cada vídeo aqui é uma peça de um mapa que começa dentro de você. Cada ser humano tem ao seu redor um campo eletromagnético que vibra continuamente. Isso não é metáfora espiritual. É física. Detectável por equipamentos. Mensurável. Esse campo vibra de acordo com o que está armazenado no subconsciente. Não com o que você deseja conscientemente. Com o que está gravado nas camadas mais profundas da sua mente. E esse campo, vibrando o que está no subconsciente, funciona como um imã. Ele magnetiza situações, oportunidades e pessoas que correspondem à frequência que emite. Se o campo vibra escassez, ele magnetiza escassez. Não porque o universo é injusto. Porque o campo é neutro. Ele não julga. Ele simplesmente amplifica o que está dentro. E o que está dentro do campo foi colocado lá majoritariamente antes dos 7 anos. Lembra do que falamos no vídeo 005? Até os 7 anos, o cérebro opera em estado teta, a mesma frequência da hipnose profunda. A criança não filtra. Ela absorve tudo como verdade absoluta. E o que ela absorveu sobre dinheiro? Dinheiro não dá em árvore. Somos pobres, isso não é para nós. Quem tem muito dinheiro é ganancioso. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Talvez você não se lembre dessas frases. Mas elas estão lá. Gravadas no subconsciente com a precisão de uma lei. E o campo eletromagnético ao seu redor vibra essas leis, 24 horas por dia, enquanto você, conscientemente, tenta atrair o oposto. E aqui está o conflito que paralisa a maioria das pessoas. A mente consciente, responsável por apenas 5% das suas decisões, quer prosperidade. Planeja. Tenta. Se esforça. O subconsciente, que governa os outros 95%, carrega as crenças de escassez instaladas na infância. E executa essas crenças no piloto automático. Sem julgamento. Sem análise. Sem pedir permissão. São 5% do querer lutando contra 95% do que foi gravado. É por isso que a força de vontade sozinha não muda o campo. É por isso que você pode querer com toda a intensidade e ainda assim encontrar um muro invisível. Porque o querer está na consciência. O campo está no subconsciente. E é o campo que governa. Existe um mecanismo que a maioria desconhece e que faz as pessoas reforçarem o campo que queriam mudar. O cérebro não processa a palavra não da forma que esperamos. Quando você diz não quero dívidas, sua mente processa dívidas. Quando você diz não quero ficar doente, sua mente processa doente. Quando você diz não quero mais passar necessidade, sua mente processa necessidade. O foco, mesmo que negado, alimenta o campo. A mudança começa quando você para de falar do que não quer e começa a falar apenas do que quer. Não, eu não quero dívidas. Mas eu escolho abundância. Não, eu não quero mais sofrer. Mas eu sustento saúde e paz. A linguagem que você usa não é cosmética. É instrução direta ao campo. Então como se muda o campo? Não com afirmações repetidas mecanicamente sem emoção. Não com pensamento positivo superficial. Não com força de vontade. O subconsciente é reprogramado quando a nova informação chega com emoção genuína no momento certo. O momento certo é o estado entre o sono e a vigília, o estado teta. Aquele instante antes de dormir quando a mente consciente começa a se afastar e o subconsciente se abre completamente. Nesse estado, uma afirmação sentida, não apenas recitada, penetra nas camadas profundas onde as crenças de escassez vivem. E começa a substituir. Não de uma vez. Com consistência. Com repetição. Com emoção real. Porque o subconsciente não responde a palavras. Responde a estados emocionais. É a emoção que instala a crença. E é a emoção que a remove.
E quando o campo começa a mudar, algo acontece que parece inexplicável para quem observa de fora. Oportunidades que sempre estiveram ao redor começam a ser percebidas. Ideias que nunca chegaram começam a aparecer. Conexões que pareciam impossíveis começam a se formar. Não porque o mundo mudou, porque o campo mudou. E o campo diferente magnetiza experiências diferentes. Lembra da tese deste canal? Você não atrai o que quer. Você atrai o que sustenta. Abundância não é um destino que você chega. É uma frequência que você sustenta. E quando o subconsciente carrega a abundância como verdade, não como desejo, mas como estado, o campo ao seu redor passa a magnetizá-la com a mesma naturalidade com que antes magnetizava a escassez. Existe uma prática simples que começa a mover esse processo. Nos últimos minutos antes de dormir, quando a mente consciente começa a se afastar, coloque uma mão no peito. Respire fundo. E sinta, não apenas pense, a seguinte afirmação: eu sou um campo de abundância. O que preciso já existe e está se movendo em minha direção. Eu recebo com gratidão e sem resistência. Não recite como obrigação. Sinta cada palavra. Deixe o corpo responder. Deixe a emoção de já ter, não de querer ter, preencher o peito. Essa distinção é fundamental. O subconsciente não responde ao desejo. Responde ao estado de já ter. A gratidão antecipada, sentida com genuinidade, é o sinal mais poderoso que você pode enviar ao campo. Faça isso com consistência. Não como técnica. Como nova frequência que você está escolhendo sustentar. Você não nasceu para repelir a abundância. Você foi programado para isso. Antes de ter voz. Antes de ter escolha. Antes de entender o que estava acontecendo. Mas você tem voz agora. Você tem escolha agora. Você tem consciência agora. E a consciência, usada com consistência, é o que reprograma o campo. Não da noite para o dia, mas de forma real. De forma irreversível. Porque quando o subconsciente muda, o campo muda. E quando o campo muda, a realidade responde. Não porque você merece mais do que antes, mas porque você está sustentando diferente. E o campo sempre, sempre, responde ao que você sustenta.